No início dos anos 70, havia no Rio de Janeiro, eu morava no Rio de Janeiro, uma revista de cultura muito importante chamada Revista Vozes. Eu pesquisei muito e revi alguns filmes e tal, enfim, fiz um texto que foi capa da revista e deu até um suplemento especial da revista. Era um texto longo, com fotos, etc, etc. Uma semana depois eu recebo um telefonema, era o próprio Humberto Mauro, me assustou, o que o Humberto Mauro ligava para mim. Falou, não, olha, eu li o artigo que você escreveu, eu gostei muito, mas você mora em Cataguases ou no Rio? Eu falei assim, não, eu estou morando no Rio, Mauro, há muitos anos. Ah, eu estou morando em Volta Grande, eu sabia que ele morava em Volta Grande. Estou morando em Volta Grande. Puxa, quando você for a Cataguases, dá uma passadinha aqui para a gente bater um papo, tomar um café e tal. Não deu outra. Eu sempre ia a Cataguases, meus pais moravam lá e tal, pelo menos uma vez por mês eu ia do Rio para Cataguases, então eu passei praticamente quase sempre a dar uma desviada, que é de Além Paraíba para Volta Grande, dá uns 18 quilômetros, eu saía da estrada, ia lá bater um papo e tomar um café com o Mauro, e isso durou alguns anos. E aí eu fiz várias entrevistas com ele, eu de certa forma participei, entre aspas, das filmagens da Noiva da Cidade, o filme que o Alex fez, com o roteiro dele, que eu estava lá, eu fui modestamente o motorista. O Alex falou, pô, leva o Mauro para lá, então eu pegava o Mauro e levava. É uma coisa muito engraçada que o Mauro tinha um problema, levando de dinheiro, o que ele ganhava no Instituto era muito pouco, ele tinha uma vida, era difícil, era uma vida difícil, tanto é que Dona Baby, a mulher dele, uma vez falou, pois é, Ronaldo, olha essas medalhas todas aí que ele ganhou, eu preferia que tivesse grande dinheiro, porque ele não tinha dinheiro para aluguel, pô, e olhava essas medalhas, né? E eu lembro que na época eu tinha um carro, era um modesto Chevette, uns 3 ou 4 anos de uso e tal, e o Mauro falou, pô, nossa, deve ganhar bem, cara, com um carrão desse. Eu falei, pô, Mauro, esse carro, né? Então você vê como era, mas ele era uma figura, enfim. E a partir daí nós ficamos amigos, eu escrevia, ele, enfim, eu mandava livro meu para ele falava. Eu lembro que uma vez ele fez uma dedicatória, no livro do Alex Ziani, publicou um livro sobre Humberto Mauro, um livro grande sobre Humberto Mauro, sua vida, sua arte, sua trajetória, não sei o quê, com artigo de todo mundo, Glauber, inclusive meu, ele publicou um artigo longo meu e tal. E eu estive em Volta Grande logo depois, e ele me deu o livro com uma dedicatória, assim, pro Ronaldo Werneck, que escreve tão bem, desse cara aqui que não sabe escrever, entendeu? O Jamegão do Humberto Mauro. Era mentira, porque ele sabia escrever muito bem. Tanto que eu vou até ler uma coisa que está aqui no livro, que eu coloco no livro, ele escrevendo um texto que ele fazia, não, isso aqui foi um texto que ele mandou para mim. Ele fazia palestras na rádio de educação, que era da época do Roquete Pinto, no Rio. As palestras eram perfeitas, os textos das palestras que eu coloco no livro, era muito bem escrito, então aquilo era vamos dizer assim, charminho do Humberto Mauro falar que não sabia escrever do Jamegão. Então assim, ele falando a seguinte coisa, a roda d'água, por exemplo, é de uma fotogenia extraordinária. Aquele rodar lento, os musgos, a água batendo contra o sol. Agora, troca por um motor a turbina e vê a porcaria que fica. Pega um carro de bois no topo de um morro contra o sol, o candeeiro, o carroceiro em cima do cabeçalho, é de uma beleza incrível. Agora tira e bota um caminhão Fenemê. É uma droga. O progresso é antifotogênico. O Glauber falava que ele é o grande cineasta do cinema novo. O cinema novo é Humberto Mauro, gente. Vocês precisam de rever Humberto Mauro. Ele falava para os contemporâneos dele, para o pessoal do cinema novo, né? A história do Glauber é interessante, que o Glauber ele foi a esse festival em Cataguases, em 61. Eu tinha 17 anos, 18, sei lá. O festival foi todo mundo do cinema. Do cinema brasileiro, estava todo mundo em Cataguases, todo mundo. Do Glauber a Alex, enfim, o Sérgio Augusto, o José Carlos Monteiro, que era o crítico da época, enfim, todo mundo lá. O Glauber,
ele tinha vindo da Bahia, estava montando o Barra Vento, no Rio. E ele foi com essa turma. E a gente passou uma semana de Humberto Mauro, né? Os curtas e alguns longas e tal. E no último dia, no sábado, nós passamos Ganga Bruta. Quando terminou a sessão, havia um baile. Que o clube, você chegou a ver lá em Cataguases, tem um cinema em cima, hoje era a Secretaria de Cultura, não sei como funciona, era um clube chamado Clube Social. Todo mundo subiu para o clube, porque esse negócio de cidade do interior, nos anos 60, tinha um baile, quem vai perder? Ninguém pode perder um baile em Cataguases dos anos 60, era imperdível, subiu todo mundo, e ainda tinha a eleição da rainha do festival, que era uma amiga minha, Regina. Todo mundo subiu, aí o Glauber falou assim, não, eu queria ver o filme de novo. Pô, vamos ver o filme de novo, todo mundo está assim, não, tal, poxa, eu queria, eu gostei do filme, será que a gente... Aí acabou que falamos com um projecionista, e deu-se um dinheirinho lá para ele, o Glauber ficou vendo mais 4 vezes naquela noite o Ganga Bruta, enquanto o baile rolava lá em cima. Ele sai de Cataguases, no outro dia volta para o Rio, e escreve um longo artigo no suplemento literário, suplemento dominical do Jornal do Brasil, que tinha um negócio fantástico, era dominical, mas saía aos sábados. Ele escreve um artigo de página inteira, falando, olha, o filme é fantástico, Humberto Mauro, vocês precisam de retomar Humberto Mauro, vocês estão perdendo tempo, Humberto Mauro é isso, é aquilo e tal, tal. Um artigo que depois serviu de embrião pro grande livro do Glauber na época, em 63, isso, o Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, que é um livro de formação para quem quer estudar cinema e gosta de cinema, é esse o livro do Paulo Emílio Salles Gomes sobre o Mauro. O livro do Paulo Emílio também é fantástico, que o Paulo Emílio levantou de história do cinema para chegar no Humberto Mauro, coisa de fantástica. E o livro do Glauber é muito bom, e quase que metade não, mas 1/3 do livro é esse artigo sobre Humberto Mauro ampliado, né? Então o Glauber era o grande, aí é que Humberto Mauro foi, de certa forma, voltou a ser reconhecido. Ele estava meio esquecido lá em Volta Grande, né? A partir daí ele ganha o Saci, ele ganha o troféu do Chacrinha, o troféu lá, sei lá, Velho Guerreiro, enfim, o Mauro volta à cena, né? Ele foi internado no Hospital de Além Paraíba, e ele ficou uma semana internado lá. Aí um dia ele abriu o olho assim, estava todo mundo, falou assim, todo mundo, a família toda ali em volta, ué, já morri? Bem Humberto Mauro, o brincalhão, ué, já morri, porra, todo mundo reunido aqui. Uma semana depois a brincadeira não deu certo, ele morre realmente, ele voltou a ser internado e, enfim, aí eu já morri e valeu.